Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elo de Fé e hoje vamos dar continuidade à leitura das mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje, livro Medjugorje e Mensagens, ano de 1983, 8 de janeiro de 1983. Vocês paroquianos podem rezar também 4 horas por dia. Parece-lhes muito? Mas é apenas a sexta parte do dia. Na realidade, vocês estão perplexos porque pensam que podem viver somente para o trabalho. Dia 2 de fevereiro de 1983. Realizem bem os vossos deveres e fazei aquilo que a Igreja lhes pede para fazer. Dia 10 de fevereiro de 1983. É esta exatamente a hora na qual foi concedida a Satanás agir com todas as suas forças e seu poder. A presente hora é a hora de Satanás. Dia 15 de fevereiro de 1983. O mundo de hoje vive em meio a fortes tensões e caminha sobre a beira de uma catástrofe. Pode ser salvo só se encontrar a paz. Dia 18 de fevereiro de 1983. A oração mais bela eu creio, mas todas as orações são boas e agradam a Deus se elas vêm do coração. Dia 21 de fevereiro de 1983. Vocês não são verdadeiros cristãos se não respeitarem seus irmãos que se afastaram para outras religiões. Dia 24 de fevereiro de 1983. Há uma senhora que lhe pede conselhos para uma amiga sua católica que queria casar-se com um ortodoxo. A Virgem responde: todos são meus filhos, mas é melhor que ela não se case com aquele homem, uma vez que em seguida poderá haver muito sofrimento juntamente com seus filhos. Dificilmente na realidade poderá viver e seguir o seu caminho de fé. Dia 1º de abril de 1983, Sexta-feira Santa. Eu não choro somente porque Jesus está morto. Eu choro porque Jesus está morto, dando a última gota de seu sangue por todos os homens. Mas muitos dos meus filhos não querem disso levar algum benefício. Dia 20 de abril de 1983. Quero converter todos os pecadores, mas esses não se convertem. Rezem por eles. Não esperem. Tenho necessidade de suas orações e das suas penitências. Dia 25 de abril de 1983. Meu coração queima de amor por vocês. A única palavra que desejo dizer ao mundo é esta: conversão, conversão. Fazei saber a todos os meus filhos. Peço apenas conversão. Nenhuma dor, nenhum sofrimento me é por demais para vos salvar. Rezo por vocês apenas para que se convertam. Rezarei a meu filho Jesus para não punir o mundo, mas lhes suplico, convertem-se. Renunciem tudo. Vocês não podem imaginar tudo o que acontecerá, nem tudo o que Deus Pai mandará ao mundo. Por isso, lhes repito, convertem-se. Renunciem tudo, façam penitência. Leve o meu agradecimento a todos os meus filhos que têm rezado e jejuado. Eu apresento tudo ao meu divino Filho para que ele suavize a sua justiça no confronto com a humanidade pecadora. Dia 2 de maio de 1983. Não se vive somente de trabalho, mas também de oração. Os seus trabalhos não irão bem sem a oração. Ofereçam o vosso tempo a Deus. Abandonem-se a Ele. Deixem-se guiar pelo Espírito Santo. E então verão que também os seus trabalhos andarão melhor e terão, além disso, maior tempo livre. Dia 15 de maio de 1983. Durante a novena de Pentecostes, rezem e jejuem quanto mais for possível, a fim de que o Espírito Santo se difunda na igreja. Além da sexta-feira, jejuem mais um outro dia da semana em honra ao Espírito Santo. Dia 16 de junho de 1983. Vim para dizer ao mundo: Deus existe, Deus é verdade. Só em Deus há a felicidade e a plenitude da vida. Eu me apresentei aqui como a Rainha da Paz para dizer a todos que a paz é necessária para a salvação do mundo. Somente em Deus se encontra a verdadeira alegria, da qual provém a verdadeira paz. Por isso peço a conversão. Dia 25 de junho de 1983. Se soubesse o quanto os amam, chorariam de alegria. Dia 26 de junho de 1983. Ame os seus inimigos, rezem por eles e abençoai-os. Dia 2 de julho de 1983. A cada manhã, dediquem pelo menos 5 minutos de oração ao Sagrado Coração de Jesus e ao meu Imaculado Coração, para que eles te preencham. O mundo se esqueceu de venerar os Sagrados Corações de Jesus e Maria.
Em cada casa, coloquem as imagens de sagrados corações e as venerem. Se implorarem sinceramente ao meu coração e ao coração de meu filho, receberão todas as graças. Consagrem-se a nós. Não é necessário recorrer às orações particulares prontas de consagração. Vocês também podem fazê-la com suas próprias palavras, de acordo com o que você ouve. Dia 17 de julho de 1983. Saibam que as suas jornadas não são as mesmas se rezam ou não rezam. Estarei muito contente se dedicar à oração pelo menos 1 hora pela manhã e 1 hora pela tarde. Dia 26 de julho de 1983. Queridos filhos, hoje os convido de novo à penitência e à oração contínua. De modo particular, convido os jovens para serem mais assíduos na oração. Dia 2 de agosto de 1983. Consagra-se ao meu coração imaculado. Abandonem-se totalmente a mim e eu os protegerei e rezarei ao Espírito Santo para que ele se derrame sobre vocês. Invoquem-no também vocês. Dia 15 de agosto de 1983. Aqui sou feliz porque são muitos aqueles que me honram. Mas não se esqueçam de que em outro lugar existem muito mais pessoas que me ferem e me ofendem. Dia 29 de agosto de 1983. São muitos aqueles que, chegados aqui, têm começado a rezar e a jejuar como foi-lhes indicado, mas depois, regressados à sua casa, se cansaram muito rapidamente, perdendo assim as graças já adquiridas. Dia 12 de setembro de 1983. Rezem. Rezem. Quando lhes dou uma mensagem, não se limite a escutá-la. Intensifiquem imediatamente as suas orações e verão o quanto isso lhes fará felizes. Todas as graças estão à disposição. Resta a vocês se beneficiarem dela. Por isso lhes repito, rezem. Dia 13 de setembro de 1983. É preciso anunciar ao mundo a realidade, ou seja, a seriedade dos acontecimentos futuros. Porém, não é necessário tolher a esperança, porque Deus tem um projeto próprio e o que realmente conta para as pessoas é a conversão e a vida de fé. Dia 26 de setembro de 1983. Meu filho Jesus Cristo sofre muito, porque muitos homens não se convertem. Convertam-se, reconciliem-se. Dia 29 de setembro de 1983. Desejo que em vocês cresçam uma grande paz e um grande amor. Portanto, rezem. Dia 4 de outubro de 1983. Deus escolheu São Francisco como seu eleito. Seria bom imitar a sua vida, devendo fazer a vontade de Deus acima da nossa. Dia 25 de outubro de 1983. Vocês não participaram da missa como deveriam. Se soubesse graça e que dom recebeis na Eucaristia, vocês se preparariam todos os dias, pelo menos durante 1 hora. Deveriam confessar-se pelo menos uma vez por mês. Seria necessário na paróquia dedicar a reconciliação 3 dias por mês. A primeira sexta-feira, o primeiro sábado e o domingo seguinte. Dia 20 de outubro de 1983. Meus queridos filhos sacerdotes, tentem difundir a fé o mais possível. O importante é rezar ao Espírito Santo para que ele desça sobre vocês, possuindo-o se tem tudo. Dia 21 de outubro de 1983. O povo se engana quando se dirige unicamente aos santos para pedir qualquer coisa. O importante é rezar ao Espírito Santo para que desça sobre vocês, possuindo-o se tem tudo. Dia 1º de novembro de 1983. Aos santos não se reza, mas se reza com eles. Dia 2 de novembro de 1983. A maior parte dos homens, quando morre, vai para o purgatório. Um número também muito grande vai para o inferno. Apenas um pequeno número de almas vai diretamente para o paraíso. Convém-vos renunciar a tudo para seres levado diretamente ao paraíso no momento da vossa morte. Dia 8 de novembro de 1983. Rezem e jejuem. Tudo o que podem fazer por mim é rezar e jejuar. É tudo o que espero de vocês. Dia 10 de novembro de 1983. A sua oração deve ser um contínuo prazer. Dia 11 de novembro de 1983. Desejo que tenham sempre uma imagem dos corações de Jesus e Maria em suas casas. Dia 17 de novembro de 1983. Rezem e jejuem. Se sempre lhes repito para rezarem, não pensem que as suas orações não sejam boas.
mas é porque desejo convidá-los a rezar por mais tempo e a rezar mais intensamente pelos outros. Dia 18 de novembro de 1983. Aqui em Medjugorje, muitas famílias começaram a converter-se com entusiasmo, mas depois tornaram-se ansiosas pelas coisas materiais, esquecendo-se assim do único bem verdadeiro. Eu não sou contra que os fiéis procurem os bens materiais, mas não devem deixar de lado a oração. Dia 25 de novembro de 1983. Começa a invocar todos os dias o Espírito Santo. A coisa mais importante é rezar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre vocês, então tudo se transforma e se torna claro. Dia 26 de novembro de 1983. Antes da missa, precisa rezar ao Espírito Santo. As orações ao Espírito Santo devem sempre conduzir à missa. Dia 27 de novembro de 1983. Filhos meus, rezem e conservem puras as suas almas. Eu desejo ficar sempre com vocês. Dia 28 de novembro de 1983. Rezem. Rezem. Rezem todos os dias. Durante a novena da Imaculada, as orações de consagração aos corações de Jesus e Maria. Dia 29 de novembro de 1983. Convido-lhes a invocar o Espírito Santo antes da missa. Dia 30 de novembro de 1983. Já lhes tenho dito muitas vezes que a paz do mundo está em perigo. Tornem-se irmãos entre vocês. Aumentem as vossas orações e jejuem para que o mundo seja salvo. Dia 1º de dezembro de 1983. Obrigada a todos vocês que vieram à igreja para rezar a Jesus, apesar da neve, do gelo e do mau tempo. Continuem assim e sejam perseverantes. Saibam bem que, quando um amigo lhes pede com insistência qualquer coisa, vocês lhe dão. O mesmo faz Jesus convosco, quando rezam com perseverança e vêm à missa. Apesar do vosso cansaço, ele lhes dá tudo o que lhe pedem. Por isso, filhos meus, rezem, rezem, rezem. Dia 2 de dezembro de 1983. Sejam bons e venham à missa sem procurar desculpas. Façam-me ver que vocês têm um coração generoso. Dia 4 de dezembro de 1983. Rezem, rezem. A oração deve constituir para vocês não um simples hábito, mas uma fonte de felicidade. Devem verdadeiramente viver a oração. Dia 14 de dezembro de 1983. Para um sacerdote que tenha abandonado a igreja, rezem e jejuem. Não o forcem. Deus legou a todos uma vontade livre. Dia 15 de dezembro de 1983. Aqueles que fazem profecias catastróficas são falsos profetas. Eles dizem, em tal ano, em tal dia, acontecerá uma catástrofe. Eu sempre tenho dito que o castigo virá se o mundo não se converter. Por isso convido todos à conversão. Tudo depende da vossa conversão. Dia 20 de dezembro de 1983. Para difundir as minhas mensagens, vivam antes de mais nada a paz em seus corações. Sem ela, os homens não crerão em vocês e refutarão as suas palavras. Abram os seus corações a Deus, a fim de que Ele lhes conceda a sua paz. Dia 22 de dezembro de 1983. Rezem. A coisa mais importante também para o seu corpo é a oração. Dia 23 de dezembro de 1983. Há muitos cristãos que não são mais fiéis porque não rezam mais. Recomecem a rezar todos os dias, pelo menos 7 Pai Nossos, Ave Marias, Glórias e eu creio. Dia 24 de dezembro de 1983. Filhos meus, rezem. Eu lhes repito, rezem. Não devem pensar que Jesus se manifestará novamente no presépio. Ele quer renovar o seu nascimento em seus corações. Dia 29 de dezembro de 1983. As pessoas rezam de um modo errado. Se vai à igreja e nos santuários para pedir qualquer graça material, pouquíssimos, pelo contrário, pedem o dom do Espírito Santo. A coisa mais importante para vocês é implorar para que o Espírito Santo desça, porque se tem o dom do Espírito Santo, tem tudo. Que a paz de Jesus e o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Até breve.